A agricultura familiar poderá ter desconto permanente na energia elétrica usada na irrigação. Futuro do Código Florestal foi debatido em seminário na Câmara dos Deputados. Violência no campo também debatida em comissão da MP da regularização fundiária lá em Brasília. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias Rurais do Congresso. O projeto de lei 6.501/19 concede desconto permanente na conta de energia elétrica consumida nas atividades de irrigação da agricultura familiar, observados os parâmetros fixados nas outorgas de uso de água. A proposta do deputado Marreca Filho, do Patriota do Maranhão, tramita na Câmara dos Deputados. O texto acrescenta a medida à lei do setor elétrico. A legislação atual já concede descontos especiais nas tarifas de energia elétrica das unidades rurais onde se verifiquem atividades de irrigação e aquicultura desenvolvidas diariamente por 8 horas e 30 minutos. De acordo com a agência Câmara Notícias, Marreca Filho argumenta ser fundamental estabelecer políticas públicas que facilitem o uso sustentável da irrigação pelos pequenos produtores rurais e disse que produzem grande parte dos alimentos consumidos por todos os brasileiros. Esses produtores, conforme o parlamentar, serão bastante prejudicados pelas mudanças climáticas e disse o seguinte: espera-se que em muitas regiões ocorra grande alteração do regime de chuvas, com o aumento da ocorrência de eventos hidrológicos extremos, como longos períodos de seca. Nesse cenário preocupante, a utilização adequada da irrigação é uma das medidas adaptativas mais importantes, acredita o deputado. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de Minas e Energia, de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania. Na sequência, futuro do Código Florestal e violência no campo foram debatidas no Congresso. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Produtor Rural e o Meio Ambiente. O futuro do Código Florestal, criado no ano 2012, foi debatido em seminário organizado pela Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara dos Deputados, com a presença de representantes do Observatório do Código Florestal, uma rede de organizações da sociedade civil que atuam em diferentes áreas para gerar conhecimento e também exercer pressão política para conservar os recursos naturais e manter a produção sustentável. O principal tema discutido foi a implementação das duas maiores inovações trazidas pelo Código Florestal, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e o PRA, Programa de Regularização Ambiental. O CAR torna possível ao poder público gerir o uso e a ocupação do solo. O PRA estabelece as iniciativas dos proprietários rurais para regularização conforme as regras ambientais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto tem mais informações.
Ainda que faça críticas ao Código Florestal, a secretária executiva do Observatório, Roberta Del Giudice, afirma que sua implementação é necessária. Após 8 anos de vigência, o PRA já foi implementado em 18 estados e 6 milhões de imóveis já estão inscritos no CAR, o que corresponde a 500 milhões de hectares, segundo dados do Instituto Centro de Vida. A representante do Instituto, Ana Paula Valdiones, afirma que, nos estados, as equipes são insuficientes e há poucos recursos. Pouco mais de 3% dos cadastros foram validados até hoje. Porque é um número muito grande de cadastros e os estados que têm a competência para realizar essa etapa, de implementação do Código Florestal têm poucos recursos humanos, financeiros, inclusive também. E a ideia é usar um pouco mais de tecnologia, olhar estratégico e priorização de cadastros para focar essa ação e a gente ter melhores resultados em um prazo menor. Ela acha que é necessário definir critérios de prioridade de cadastros e implementar mecanismos de transparência. Cerca de 27% dos cadastros na região da Amazônia Legal têm pendência, o que representa 80% da área. Com avanços lentos, atualmente o Código ainda sofre com ameaças de mudanças na legislação. Uma emenda à medida provisória 910 de 2019, por exemplo, pode diminuir em 65% a reserva legal em estados com áreas protegidas de domínio público e terras indígenas. Barrar a medida provisória é uma prioridade, segundo o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. A prioridade número 1 é a discussão sobre a medida provisória da regularização fundiária, que altera questões relacionadas à matéria florestal. O segundo ponto importante é a discussão sobre a reserva legal, que é o mínimo de floresta que cada propriedade tem que manter. E uma outra questão que volta e meia as pessoas querem mexer são nos marcos temporais do Código Florestal. O Código Florestal traz marcos para que as propriedades possam se regularizar. E isso também está sendo profundamente alterado de tempos em tempos. Os projetos são de 2019. 2 mudam regras em áreas de proteção permanente e um deles permite a construção de reservatórios de água para projetos de irrigação. Outra proposta muda prazos para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental e ao Cadastro Ambiental Rural, o que, segundo a secretária executiva do Observatório do Código Florestal, viabilizaria a regularização de 4 milhões de hectares desmatados ilegalmente. Todas as propostas são do senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. O representante do Fórum Mundial para a Natureza, o WWF, Raul do Vale, considera ameaça qualquer mudança no Código Florestal. Felizmente tem vários projetos aqui no Congresso que estão tentando enfraquecer essa legislação, para além do que já foi feito em 2012. Então tem uma frente de conseguir manter o que tem aí, para que de fato a gente tenha uma legislação que seja coerente, com a biodiversidade e a importância, inclusive climática das florestas que a gente tem, mas a gente precisa reforçar o Código Florestal. A representante do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Gabriela Savian, afirma que dos 18 estados com programa de regularização ambiental regulamentados por leis estaduais, os mais avançados na implementação são o Acre, o Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo, além do Distrito Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Segurança no campo. A comissão mista, responsável por analisar a MP 910/2019, que estabelece novos critérios para a regularização de terras da União, recebeu especialistas e representantes de comunidades indígenas e também do setor agrícola para tratar do tema. A principal preocupação manifestada pelos convidados foi em relação a um possível aumento da violência no campo. As informações são da repórter Lara Quinoé, da Rádio Senado. Editada pelo governo no final do ano passado, a medida provisória 910 prevê mudanças nas regras de regularização fundiária de imóveis da União e do INCRA. Para tratar do tema, a comissão mista que analisa a MP ouviu representantes de comunidades indígenas e de agricultores. Advogado da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Oriel de Moraes apresentou algumas preocupações da CONAC com o texto, entre elas a autodeclaração de posse sem a necessidade de fiscalização do INCRA. Para ele, a medida pode aumentar o conflito de terras já existente. A autodeclaração sem ter vistoria, para nós é um grande desafio, é um grande medo e, de certa forma, dá uma insegurança para a gente. Imagine qualquer um lá e falar que as terras que os quilombos utilizam há mais de 200 anos é terra dele. Fala, não, estou declarando essa terra é minha. E as comunidades estão lá.
O secretário de Política Agrária da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Elias Borges, também apresentou preocupações do setor com as mudanças propostas pela MP e reforçou alguns pontos expostos pelo representante das comunidades quilombolas. Essa discussão ela precisava envolver a realidade de cada estado, de cada município, onde nesse país tem várias realidades. A outra coisa é que ela não vem para beneficiar os pequenos, ela beneficia muito mais os grandes. A outra coisa é em relação a intensificar os conflitos no campo. Ela não vai intensificar, não, ela já intensificou. Estão morrendo muito mais trabalhadores do que antes. E ainda não começou a regularização fundiária no Brasil. Relator da matéria, o senador Irajá, do PSD de Tocantins, defendeu a importância da MP e falou do papel da medida na simplificação dos processos de regularização fundiária. A ideia é a gente tentar desburocratizar com transparência e com responsabilidade o procedimento de titulações de terras da União. Esse é o nosso foco, essa é a nossa prioridade e tem sido essa a nossa conduta no desenvolvimento, na produção desse relatório. A audiência pública encerrou o ciclo de debate sobre a medida provisória 910. Agora, o relator senador Irajá vai elaborar um parecer que será apresentado no dia 10 de março, com supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lara Quinoé. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.